Um conselho para as mulheres que buscam um relacionamento para o matrimônio. Usar ou não o véu na Santa Missa. Qual método contraceptivo que um católico pode usar? It's time! Com vocês o terceiro desafio santo, o quiz de perguntas e respostas sobre a fé católica. E hoje o desafio é das mulheres, que responderão perguntas sobre a fé relacionado a elas. E para participar desse desafio, convidamos a Pati, esposa do Emerson, mãe da Ana Clara e do Miguelzinho, que juntos fazem o EAIDindos, apostolado católico para a catequese de nossas crianças. E a sua adversária é a nossa Dan, da página Novena pelo Brasil, que além desse desafio santo, tem um leigo no assunto. Faz lives todas as terças e quintas-feiras para rezar o Santo Terço, como também um calendário Ô, narrador, vamos começar logo com esse desafio? Bora lá! Usar ou não o véu na Santa Missa. Sim, e eu vou te dar 3 motivos. Primeiro, tudo que é sagrado, a Santa Igreja sempre cobriu com o véu. Segundo motivo, São Paulo nos pede na sua carta que mulheres usem o véu, cubram as suas cabeças. Terceiro, está no Catecismo de São Pio X, no artigo 640, se você pesquisar. Mulheres, cubram a cabeça, porque é uma maneira de mostrar a Cristo que estamos ali apenas e unicamente por Ele. Estou me guardando para Cristo. E isso é exteriorizado dessa forma. Então fica a dica para você, católica. É lindo demais usar o véu. O uso do véu, também chamado de mantilha, é costume na igreja desde sua instituição, tanto que foi reconhecido por São Paulo. E sim, deve ser usado, tanto na missa tridentina como na missa de Paulo VI, o rito mais conhecido nos dias de hoje. Tudo que é sagrado, a igreja cobre com o véu, o sacrário, o cálice, o altar. Assim, as mulheres devem cobrir a sua sacralidade como templo da vida. Ao colocar o véu, você desliga-se do mundo e se volta para Deus, sendo preservada das distrações visíveis. Interessante que nos dias de hoje, o véu nas santas missas incomoda mais que os decotes ou roupas curtas, e estes trajes sim devem ser censurados nas santas missas. Temos que lembrar que tudo que agrada a Deus desperta o ódio em seus inimigos. Então não devemos nos incomodar de que o uso do véu possa trazer descontentamento. Afinal, se me perseguiram, também perseguirão a vós. Vaidade feminina ou santa modéstia? A vaidade é um pecado. Infelizmente, existem muitas mulheres que se vestem para alimentá-lo. Mas também há quem confunda modéstia com um desleixo, que é quem não se importa com o que veste. Assim devemos conciliar a busca do que é belo, que é diferente da vaidade, com a modéstia. Devido à vaidade, geralmente deslizamos para o excesso de sensualidade, que nada mais é quando colocamos roupas que mostram demais. Dessa forma, estamos sendo fonte de pecado, por mais que não haja intenção, pois os homens, por natureza, alimentam a libido a partir da visão. Então precisamos ter o cuidado ao se vestir, e isso também vale para as fotos que postamos nas nossas redes sociais. Existe também a falsa modéstia, que é também uma vaidade, onde julgamos os outros pela sua aparência e nos vestimos achando-nos melhores do que os outros. Não se descuide completamente de sua aparência, mas não deixe que isso se torne uma obsessão. Procure encontrar um equilíbrio e faça tudo para glorificar a Deus. Isso sim é o mais importante. A vaidade, ela está intimamente ligada com as paixões. Então, uma inclinação nossa para se exibir ao outro. Ao ponto que a santa modéstia é totalmente ao contrário. É uma vontade de fechar-se, mas não para o outro e nem para si própria, mas sim
para abrir-se apenas para Deus. É uma inclinação da nossa alma para agradar somente, unicamente a Deus. Temos muitos exemplos na nossa Santa Igreja, né? Muitas santas que podemos ter como exemplo, mas a maior santa está aqui, ó. Nossa Senhora, como que ela se vestia. E a modéstia também não está só ligada à maneira de vestir-se, né? Se exibir ou não ao próximo. É também a maneira como a gente se porta. Fechar-se, não querer mostrar-se. Nossa Senhora nos deu esse grande exemplo, né? De ficar oculta, para que ninguém percebesse ela e sim o seu filho. Então a modéstia é uma inclinação da nossa alma para a salvação, para Deus. Uma santa que inspira as mulheres nos dias de hoje. Mulher, mãe, esposa, floresça no lugar onde Deus te plantou. Essa frase é de Santa Zélia, é ela que me inspira. O jeito como ela educou suas filhas, o jeito como ela amou seu marido, colocando sempre o amor de Deus sobre todas as coisas, fez com que todos os seus filhos fossem santos e o seu marido também. Outro motivo que Santa Zélia é para mim uma grande fonte de inspiração, né? Foi por conta de todos os sofrimentos pela enfermidade que ela viveu e a maneira como ela soube viver assim, e entregar a Deus o seu sofrimento e amar mais a Deus por conta disso. Eu também enfrentei alguns obstáculos em relação à minha saúde, entreguei também, assim como ela entregou, né, seus 4 filhos a Deus, eu entreguei 2 anjinhos para Deus. Santa Zélia teve câncer de mama e viveu intensamente, até nas dores da fase terminal, o amor a Cristo, né? Ela entregava a Deus e agradecia a Deus as suas dores. Então, diante das minhas enfermidades e da minha família, ela continua e será sempre sendo a minha inspiração. A nossa igreja é vasta de inúmeras santas que são inspirações para as mulheres de ontem, de hoje e de amanhã. Mas eu vou escolher Santa Rita de Cássia, porque ela é um exemplo para todas as fases da vida e de vocações. Foi um exemplo de filha, pois apesar de querer ser religiosa, foi obediente ao aceitar um casamento arranjado pelos seus pais, segundo o costume do seu tempo. Foi um exemplo de esposa, pois teve um marido pouco virtuoso e infiel, mas manteve-se firme no matrimônio e rezou até a sua conversão. Foi um exemplo de mãe, pois seus filhos foram influenciados pelo pai, e Santa Rita chorava, rezava e intercedia pela conversão deles, e sempre dava bom exemplo. Ao quererem vingar a morte do pai, Santa Rita suplicou a Deus que os levassem antes que cometessem esse grave crime, e logo eles, mortalmente doentes, se arrependeram e se converteram. E foi um exemplo de religiosa. Seu refúgio era Jesus Cristo, e Santa Rita, vendo-se viúva e sem filhos, ingressou para o convento, do qual foi por 40 anos, passando por provações e dificuldades, mas tendo uma vida mística e cheia de milagres, chegando até ser estigmatizada, conhecida como a Santa dos Impossíveis. Um conselho para as mulheres que buscam um relacionamento para o matrimônio. Nessa busca que é tão complicada nos dias de hoje, antes de pensar em ter um relacionamento, temos que ter em mente uma coisa: é melhor ficar sozinha do que ter um relacionamento que nos leva a pecar e nos faz afastar de Deus. É muito comum as pessoas cometerem o erro de entrar num relacionamento e caírem no pecado, devido ao parceiro não ter a mesma fé e valores que você, e assim acabam não querendo terminar por medo de ficarem sozinhas. Assim é preciso escolher bem e já no início deixar claro estes valores e o que você deseja em um namoro, pois a sua finalidade é o matrimônio, mas antes de tudo é o céu. 2 conselhos. Primeiro, se você deseja um homem virtuoso e fiel, precisa procurar um lugar certo. Dificilmente você vai achar em baladas, bares ou lugares similares, né? Segundo, redes sociais. Cuidado, pois funcionam como uma vitrine de shopping, onde você deve colocar o que você quer vender. E se você deixa à mostra lá partes do seu corpo que você deveria cobrir, irão aparecer homens que querem comprar o que você está mostrando. Conselho para você que busca viver um relacionamento
para o matrimônio. Meu conselho e o ponto de partida é: encontre alguém que ame verdadeiramente a Cristo, que coloque o amor de Deus sobre todas as coisas. É certeiro, se você encontrar alguém assim, que o caminho vai ser um caminho reto, um caminho que vai levar ao Calvário, que vai levar a Deus, certo? Qual método contraceptivo um católico pode usar? Qual é o método contraceptivo aceito pela igreja? Na minha opinião, não existe um método. Temos que estar abertos à vida, abertos à chegada desses anjinhos, gente. Olha que coisa mais linda. Não tem preço, não tem método, é abertura à vida. Ponto. Nenhum. Antes de você querer brigar comigo por causa disso, é importante entender que o caminho da fé é a porta estreita. Ou seja, nós vivemos essa vida para alcançar-os. E se você pensa que ter muitos filhos atrapalha a sua felicidade, você está sendo egoísta. Pois uma vez casado, seu sim no altar fez com que você não viva mais para você, e sim para seu marido, esposa e filhos. É claro que eu não estou falando isso da minha cabeça. Estou replicando o que diz a Humanae Vitae, encíclica do Papa Paulo VI, escrita em 1968. Nela, o Santo Padre ensina que todas as relações conjugais devem ser abertas à vida, e logo somente um motivo grave deve ser usado para espaçar a gravidez. Então, antes de limitar o número de filhos, precisamos entender e obedecer aos desígnios natalistas de Deus. E é isso aí, agora é a sua vez de decidir a vencedora desse desafio santo. Por isso, se você está assistindo este vídeo do YouTube, basta ir agora mesmo na aba da comunidade e votar na sua favorita. Mas se você está assistindo no Facebook, é só reagir a este vídeo com um força para votar na Pati e um coraçãozinho para votar na Dan. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, curtir e compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários perguntas e desafiantes para o próximo Desafio Santo.